A paz do Senhor, igreja. Eu espero que esse vídeo te alcance, que chegue até você, que abençoe a sua vida, que te dê uma visão sobre algo no mundo espiritual que o Senhor tem falado comigo e acredito que com a igreja nele nesses dias, que é sobre identidade. Sobre quem nós somos, sobre quem a gente nasceu para ser em Deus. E se tem algo que hoje, nesses dias, o inimigo tem investido, tem tentado tirar o foco da igreja e colocar as suas artimanhas, os seus desejos, é sobre a identidade de quem nós somos, de quem nós nascemos para ser em Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 4, começando pelo versículo 1, diz o seguinte: a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Amados, a primeira coisa que a gente consegue identificar quando lê esse texto é que Jesus foi tentado na sua identidade. Jesus foi tentado sobre quem ele era em Deus. O diabo diz: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Como ele também sabe que todo aquele que escolhe entregar sua vida a Cristo, viver segundo a palavra, também se torna filho de Deus. Mas Jesus estava com a área da vida dele, que era a sua carne, mais fragilizada, porque ele estava com fome, como a palavra disse. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. É algo natural. E o diabo sabia que dentro dessa fragilidade, ele poderia ter uma brecha para fazer Jesus esquecer de quem ele era no Pai, no Senhor. E nesses dias não é diferente conosco. Quando a gente deixa alguma área da nossa vida mais fragilizada, no caso de Jesus, foi por um motivo bom, que era o jejum, que é algo que a gente deve fazer. Mas hoje eu vejo o diabo tentando as pessoas na identidade delas de outra maneira, que é nas suas emoções, naquilo que a gente pensa a nosso respeito, naquilo que a gente pensa sobre quem nós somos.
É nisso que ele nos tenta. Então, eu quero te alertar. Eu tô fazendo esse vídeo hoje para lembrar que Cristo conhecia as Escrituras. Foi por isso que ele venceu, porque ele conhecia a palavra e todas as vezes ele respondeu a Satanás com as Escrituras, com a palavra de Deus. O que nos faz estar firmados, enraizados com a identidade em Cristo, sabendo quem nós somos, é a palavra de Deus, porque é ela que nos direciona, é ela que nos dá vida, é ela que nos dá sabedoria, e é ela quem revela a nossa identidade, é ela que revela os nossos pontos fracos e fortes, a nossa fragilidade humana e a nossa força também. É nela que a gente enxerga onde a gente precisa melhorar e onde a gente também já evoluiu. É nela, nessa palavra, que tem 66 livros, que nos direciona a uma identidade mais parecida com a de Cristo. Então, é importante a gente entender que o inimigo busca áreas da nossa vida para agir. Nesse caso de Jesus, como eu já bem disse aqui, ele sabia que Jesus estava com fome, que a carne dele estava fraca no sentido do alimento, porque é isso que acontece. É comprovado cientificamente quando a gente jejua, né? A nossa carne fica mais fraca no sentido de gasto de energia, de atenção a princípio, porém depois a gente começa a desenvolver outras habilidades. Nossos ouvidos ficam mais atentos, o nosso olhar, outros sentidos que existem em nós. Mas Jesus estava bem atento espiritualmente. E é nesse ponto que o Senhor convida a sua igreja para estar atento nesses dias, para que estejam fortalecidos na sua mente, para que o inimigo não atinja o seu espírito, a sua vida espiritual. Um segundo ponto, então, o primeiro ponto, Jesus foi tentado na sua identidade sobre quem ele era em Deus. No segundo ponto, ele foi tentado no seu corpo. O inimigo falou para ele, né? Pula. Levou ele a um ponto mais alto e falou: se você é o filho de Deus, salte daqui. E Jesus, ele sabia quem ele era. E que ele tinha poder. E que sim, o Senhor poderia dar ordem aos seus anjos para guardá-lo. Mas o Senhor, Jesus, não fez isso. Igreja, é aí que eu falo, cuide do seu templo, que é o seu corpo, que é aquilo que sustenta o seu espírito. De que forma o diabo pode te tentar no teu corpo? Talvez ele, claro, não vai te conduzir a um lugar alto e vai pedir para você se jogar, mas a sua alimentação, exercício físico, não negligencie aquilo que o Senhor já te deu, que é um corpo saudável, que conduz um espírito saudável, que conduz uma mente saudável. O terceiro ponto, Jesus é tentado em bens materiais, com coisas. O diabo fala assim: em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse a Jesus: eu lhe darei tudo isto. Declarou: basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus disse: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem:
Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. A gente vive em uma sociedade movida por bens materiais, por aparências, por coisas que parecem ser. Não estou dizendo que não é importante. A gente precisa de coisas materiais, a gente vive um mundo natural. Mas que isso não seja o Deus da nossa vida. Que a gente não viva por coisas materiais. Porque esse mundo é passageiro. A gente está aqui temporariamente. Então, cuidado com as ofertas que surgem no reino espiritual. Às vezes, status se associar a pessoas que têm mais seguidores, que têm um status que tem um poder aquisitivo. O reino de Deus não funciona assim. Não é sobre aquilo que os olhos veem, mas é sobre a nossa identidade em Cristo. Sobre aquilo que a gente vive nele. Então, o ponto mais forte de tudo isso que eu falei é sobre a identidade, sobre quem nós somos em Deus, sobre quem nós somos no Senhor. Nós somos filhos. A gente é filho de Deus. E a gente tem que se comportar como filhos de Deus, levando o seu reino, levando a sua identidade, levando ao mundo quem Ele é. Então, se algo tem te levado a um lado contrário a essa identidade, hoje, volte-se ao Senhor. Volte às Escrituras, lembre-se disso. Jesus respondia, Jesus vivia por meio daquilo que já havia sido escrito, já havia sido inspirado pelo Senhor, que é as Sagradas Escrituras. Que são as Sagradas Escrituras, então, viva por isso, por meio disso, e para o Senhor. E nesse momento eu quero orar. Se esse vídeo abençoou sua vida, eu espero que tenha abençoado. Que você envie ele para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essa palavra. E vamos orar juntos, onde você estiver. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se conecte com seu Criador, com seu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua proteção, o Teu senhorio sobre minha vida, sobre a vida da outra pessoa, Senhor, que está ali do lado dessa tela, que o Senhor sabe quem é, que o Senhor conhece o nome, o endereço, o coração. Que o Teu reino se estabeleça sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre quem nós somos. Que assim como Jesus, Pai, quando alguma área da nossa vida estiver mais enfraquecida, que a gente volte os nossos olhos para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor já determinou, para aquilo que o Senhor já falou. Em nome de Jesus, preserva a nossa identidade, preserva o nosso ser, quem nós somos em Ti, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Nos dê um coração parecido com o coração de Cristo, uma identidade forjada nele, que expresse que nós somos de fato, sejamos de fato cartas abertas, andando, levando Tua palavra e quem Tu és. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse vídeo te abençoe e que você tenha uma vida ainda mais cheia e plena de quem o Senhor é e com a identidade de Cristo. É isso que nos define.
A nossa identidade está forjada, alicerçada em Deus. Cristo sabia disso e por isso que ele venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu Satanás naquela cruz. Então, crente, e você que ainda não é, para você vencer o mundo, é preciso estar com Cristo. É preciso se inspirar e trilhar um caminho que ele já trilhou, porque ele venceu. E ele diz a nós hoje, nesse dia, quando esse vídeo chegar até ti, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E nós venceremos com o Senhor também. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.